Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil, com parceria dos professores da DEC, que tem o intuito de melhorar a nossa relação de alunos com os professores. E a gente está realizando algumas entrevistas para conhecer melhor vocês, professores. Eu sou a Nicole, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. A convidada desse vídeo é a professora Cristiane, da área de construção civil. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Nicole. É uma honra para mim participar dessa iniciativa que o PET na Engenharia Civil teve. Eu sou lotada na área de construção civil, mas a minha formação toda é na área de hidráulica e saneamento, né? E ao longo da entrevista eu vou explicar por que eu estou disfuncional, né, no momento na UEM. Mas me apresentando então para os alunos de engenharia civil que não me conhecem, eu não dou aula para o curso de engenharia civil no momento. Meu nome é Cristiane Okawa, eu sou engenheira civil formada pela UEM em 92. Em seguida eu fui fazer meu mestrado em Curitiba, na UFPR, na área de hidráulica e saneamento. Enquanto eu estava fazendo meu mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar, então eu comecei a dar aula na UEL, fazia o mestrado em Curitiba, dava aula na UEL, né? A gente só consegue fazer isso quando a gente é recém-formado, com 20 e poucos anos, né? E depois eu consegui passar no concurso para professora, para engenheira temporária, né? Concurso temporário na antiga Sudersa, que hoje é o Instituto Água e Terra, o órgão gestor de recursos hídricos do estado do Paraná, e fiquei lá por 2 anos. Depois fui trabalhar no Sistema Meteorológico do Paraná, sempre trabalhando com hidrologia e gestão de recursos hídricos, e depois fui trabalhar com saneamento na iniciativa privada. Então, assim, o início da minha carreira, né, como profissional de engenharia, primeiro foi o desemprego, por isso eu fui fazer o mestrado, aí depois foram sala de aula junto com setor público, né, órgão gestor de recursos hídricos, o Sistema Meteorológico do Paraná e, por fim, a iniciativa privada, até que eu cheguei aqui como professora do curso de Engenharia Civil da UEM. Então, assim, para vocês conhecerem um pouquinho, né, de quem eu sou, de como é que eu vim parar aqui, esse é o comecinho da minha carreira profissional. Ótimo. Então, eu queria aproveitar e agradecer você por ter aceito o nosso convite. Então, muito obrigada, Cristiane. E, bom, me apresentando, né, eu sou a Petiana Bianca, sou estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM, e eu vou estar dando início à nossa entrevista, que basicamente será dividida em 4 quadros, com temas diferentes. Então, iniciando com o quadro Carreira Profissional. Prof, você sempre quis seguir essa carreira acadêmica, ou o que te fez pensar nisso? Não, Bianca, eu nunca me imaginei sendo professora enquanto eu era estudante de engenharia. Pelo contrário, eu pensava assim que eu estudava tanto e era tão difícil o curso que eu queria ser profissional e parecia assim que se eu fosse professora eu estaria desperdiçando o meu talento profissional, né? Então eu sempre fugi, na verdade. Durante 10 anos da minha carreira profissional, eu fugi da sala de aula, né, como professora. Só que a vocação da gente é o que a gente nasceu para fazer, né? Então, conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo o meu propósito da vida. Qual é o sentido da vida para mim? E eu descobri que estar na sala de aula e formar recursos humanos na área de engenharia é o meu propósito de vida. Então, quando eu me formei, não tinha emprego. Era a década de 90, né? Comecinho da década de 90, construção civil numa crise danada. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer meu mestrado, mas não era a minha intenção, né, ser professora. E aí, enquanto eu fazia o mestrado, como eu disse, surgiu a oportunidade de dar aula na UEL. Fui dar aula na UEL de hidráulica e saneamento. E assim, eu gosto de dar aula, sempre gostei, mas eu sempre me imaginei sendo engenheira civil da iniciativa privada e dando aula como um bico, né? E assim foi o começo da minha carreira, assim, durante os primeiros 10 anos eu fiz isso, mas aí com o tempo, cada vez mais eu queria estar na sala de aula, fiz concurso para colaboradora aqui na UEM, passei, fiquei 2 anos aqui, e aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso na área de construção civil. Então, toda a minha formação é na área de hidráulica e hidrologia, recursos hídricos, mas a oportunidade que surgiu foi na área de construção civil. Então, gente, vocês que estão aí no segundo ano do curso, né, ainda no comecinho, estudem com afinco qualquer disciplina, independente de ser aquela que você goste ou não, independente de ser aquela que você imagina que você
não vá nunca usar, estude, porque você nunca sabe quando você vai precisar, né? E não pense que você vai conseguir tempo para estudar para um concurso. A hora que precisar eu estudo. Não, nem sempre é assim. Eu trabalhava no iniciativa privada, não tinha como estudar para o concurso que eu fiz, como professora efetiva na UEM, né? E aí eu fiz esse concurso, passei e agora eu estou na área de construção civil, embora toda a minha formação seja na hidráulica e saneamento. Mas não, respondendo a sua pergunta, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser professora. Ah, que legal saber disso, né? Porque é muito o que você falou, é o nosso propósito, né? Quando é para ser, não adianta fugir, é aquilo lá e pronto. E deu para perceber que você realmente gosta muito disso, então muito legal. E partindo para a próxima pergunta, como é que foi essa questão de dar aula na UEM, né? Por que você escolheu essa instituição? Então, novamente, Bianca, às vezes a gente pensa que a gente tem todo o controle, né? E não é que eu escolhi a UEM, é meio que a UEM que me escolheu, porque foi a oportunidade que surgiu, né? Claro que eu poderia, na verdade, pensando agora, eu poderia ter sido professora da UEL, eu passei num concurso para professora efetiva na UEL, em 95, finzinho de 95, e passei naquele concurso temporário no órgão gestor de recursos hídricos do Estado. E eu tive que optar, ou eu seria professora efetiva com 25 anos de idade, sem nunca ter trabalhado com recursos hídricos, e seria professora efetiva na UEL, ou eu ia para Curitiba ser engenheira temporária no órgão gestor de recursos hídricos. Então, assim, para quem pensa assim, nossa, o meu sonho é ser concursado, né? É uma decisão difícil que eu tive que tomar, e eu tomei essa decisão. Larguei um concurso efetivo e fui para Curitiba para um concurso temporário. Então, assim, se eu for pensar, eu poderia ser da UEL. Mas, como eu fiz isso, a próxima oportunidade que surgiu foi a área de construção civil da UEM. Né? Então, assim, foi o que veio para mim. E eu sempre acredito, sabe, Bianca, eu sou evangélica, então eu sempre acredito que Deus prepara o caminho da gente. E a porta que Deus abriu para mim aqui na UEM, homem nenhum foi capaz de fechar. Eu sei que o meu lugar é aqui, eu sei que o meu lugar é na área de construção civil da UEM. Então, assim, mesmo atuando na engenharia civil, sempre com saneamento, até hoje eu atuo com saneamento, com recursos hídricos, com hidrologia, eu sei que eu estou no lugar certo, então isso me dá muita tranquilidade. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é o que Deus me encaminhou, né? O que Deus preparou para mim. Ai, que lindo, Pro, fiquei toda arrepiada aqui, muito legal saber disso. E, bom, né, você já acabou comentando bastante, mas se você quiser acrescentar algo de como foi sua formação, não sei se tem algo mais a falar. Não, eu só queria dizer assim que na minha formação, os lugares por onde eu fui passando, as coisas foram se complementando. Eu comecei dando aula na UEL, depois eu fui para o órgão gestor de recursos hídricos do Paraná, depois eu fui para o Sistema Meteorológico do Paraná com um projeto com Itaipu, em hidrologia, depois eu trabalhei com saneamento na iniciativa privada. Então, tudo que eu fiz na minha vida profissional linkou o que eu aprendi em hidráulica, hidrologia e saneamento. Né? Então, aquilo que vocês muitas vezes têm dificuldade na faculdade de fazer o link entre as disciplinas, na minha vida profissional eu consegui fazer. Então, é muito legal quando eu consigo dar aula para engenharia civil, porque eu consigo fazer os links para os alunos. Vocês não viram isso em hidráulica, agora aqui, vocês vão aplicar aqui na hidrologia, no saneamento. Então, é esse link que eu acho importante fazer para o aluno. Né? Porque eu acho que para vocês fica difícil, às vezes, juntar. Eu vi aqui, como é que eu junto isso agora? Então, eu acho que isso foi um diferencial para mim, e eu sou mais generalista em hidráulica, hidrologia e saneamento por conta disso, né? Por conta do meu caminho profissional mesmo. O legal é que você não se limitou a algo, né? Você foi experimentando um pouquinho de cada e linkando, como você mesmo falou. Bom, e agora a última pergunta desse quadro. Qual foi o seu maior desafio nesse processo, assim, até você se tornar professora? Acho que o meu maior desafio, Bianca, foi eu aceitar que eu seria professora, né? E a questão, assim, de estudar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, é a dificuldade que a gente espera mesmo da vida, né? Um mestrado, um doutorado não são coisas tão fáceis assim da gente fazer, mas faz parte quando você sabe o que você quer. Então, tudo faz parte, né? O meu mestrado eu fiz trabalhando, então eu fazia nos fins de semana, fazia à noite, a dissertação. Eu tive que subir em torre de 12 metros de altura. Então, assim, muitos desafios
inclusive físicos, né, de você aguentar ficar lá em cima por 2, 3 horas pendurada na torre. Então, assim, são coisas também que a gente só faz quando é bem jovem, né, porque senão o corpo não aguenta. Mas esses desafios, eles fizeram parte do que eu escolhi para mim, né. Então, assim, esses eu nem conto. Eu acho que o meu maior desafio mesmo para ser professora foi eu conseguir aceitar que essa era a minha missão de vida. Demorou 10 anos para isso acontecer. Então, professora, aproveitando esse embalo, né, da sua carreira profissional, vamos para o nosso segundo quadro, que é a sua área de atuação. Agora a gente já viu que você tem duas. Eu vou perguntar, o que te levou, a gente já sabe da sua escolha para construção civil, mas o que te levou a escolher a hidráulica e saneamento? Isso, a construção civil, Nicole, eu não atuo profissionalmente na construção civil, nem agora depois da faculdade, sabe? Por eu não atuar na construção civil, o que eu faço aqui na engenharia civil é dar aula de desenho técnico. É o que eu escolhi fazer também, porque ficou cômodo para mim, eu fico confortável, né, dando essa disciplina, e os alunos não são prejudicados pela minha falta de conhecimento na área. Por que eu escolhi essa área? Bom, eu me apaixonei pela hidráulica quando eu estava no 3º ano de engenharia, pela hidráulica de condutos livres primeiramente, depois pela hidráulica de condutos forçados e consequentemente pela hidrologia e saneamento. Então começou com a hidráulica, né? O meu professor na época era o professor Paulo Fernando, que hoje dá aula de conforto ambiental para vocês, mas naquela época ele é, né, um especialista em hidráulica. Paulo Fernando, ele sim tem uma formação em 2 áreas, né? Da hidráulica e do conforto ambiental. E o Paulo Fernando me ajudou muito no começo da minha carreira, foi ele que me indicou para o mestrado em Curitiba. Então, assim, eu tive muito apoio dele. E a minha professora de hidrologia, o professor Lessa, que na época dava hidráulica 2. Então, assim, os professores eram professores muito apoiadores, que ajudavam bastante a gente naquilo que a gente queria fazer, né? E eu simplesmente me apaixonei pela hidráulica, pela hidrologia. O saneamento veio depois, mas a hidráulica e a hidrologia realmente são as paixões da minha vida. Muito legal que os professores te motivaram e agora você é professora. E se você tivesse que escolher outra área de atuação da engenharia civil, além da construção civil e a hidráulica e saneamento, qual você escolheria? Não tem como. Não tem. É engraçado, né? Quando eu era aluna, a primeira monitoria que eu dei foi de estruturas isostáticas e depois de resistências materiais, que agora é mecânica dos sólidos, né? Então, assim, eu comecei na engenharia na área de estruturas. Aí, depois fui para a área de hidráulica e o concurso na área de construção civil. A engenharia é apaixonante. A engenharia é a melhor profissão do mundo, né? É a melhor profissão e eu sou apaixonada pela engenharia, mas não tem como eu escolher outra área de atuação. É isso que eu sou apaixonada mesmo. Eu gosto da área de hidráulica, de hidrologia, de saneamento, e eu não me vejo fazendo outra coisa, Nicole, não tem como. Que bom, né, que você gosta bastante das suas áreas. E, assim, você desenvolve algum projeto de pesquisa? Sim, embora eu não dê aula para engenharia civil, geralmente eu tenho alguns orientandos de iniciação científica, né? Então eu tenho iniciação científica na área de hidrologia, de saneamento, não mais na área de hidráulica, mas de hidrologia e saneamento sim. E as últimas alunas que eu orientei, não sei se vocês conhecem, foi a Mariana Borges Albuquerque e a Isabela Arantes Ferreira. Elas estão no 5º ano de engenharia, acabaram de se formar, né? E elas acabaram de se formar e uma delas passou no mestrado da Federal, a Mariana, e a Isabela passou no mestrado da Engenharia Química. E aí algumas pessoas falam para mim, você prepara as alunas e depois você entrega para outros orientadores aproveitarem, né? E eu acho assim, eu preparo e elas já aprenderam o que eu tinha para ensinar. Então, daqui para frente, ela tem que ir um degrau acima. E eu sempre oriento, não faça o doutorado na mesma instituição, vá, né, para outra, fazer mais rede de contato, vai para o exterior. Então, assim, esse é o meu papel também. Eu acho que eu nunca orientei alguém que eu tenha preparado na iniciação científica. Eu atuo também em 3 mestrados, no PEU, aqui no mestrado em Engenharia Urbana, e em 2 mestrados promovidos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, pela ANA.
Os 2 mestrados que ela promove, eu atuo um aqui na UEM, o Proficiamb, e o Profiágua no Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas do Rio Grande do Sul. Então, eu desenvolvo pesquisas na minha área de hidrologia e saneamento, em 3 mestrados e as iniciações científicas com os alunos de engenharia civil da UEM. E assim, professora, quando você vai selecionar um aluno para fazer alguma pesquisa com você tem algum critério assim? Então, Nicole, eu sou meio polêmica aqui na engenharia civil, porque os meus pensamentos não são muito iguais assim ao pensamento do senso comum, né? Eu não olho só nota, pelo contrário, a nota é a última coisa que eu olho do aluno, porque eu acho que a parte técnica a gente consegue consertar. O que eu olho é a forma como o aluno se comunica, a forma como o aluno se relaciona com os demais colegas e se ele sabe trabalhar em equipe. Porque da forma como eu trabalho, a gente sempre trabalha em equipe. Eu coloco os meus alunos de iniciação científica para trabalharem com os meus alunos de mestrado e com alunos que já são até doutores, que já foram meus alunos, que agora são doutores. Então, assim, desde a graduação, o aluno tem contato com mestres, mestrandos, doutorandos, doutores. Então, ele precisa saber trabalhar em equipe. Né? Então, isso para mim é o principal. A forma como o aluno se comunica, a forma como ele se relaciona e se ele sabe ou não trabalhar em equipe. E a nota eu olho depois. Então, assim, é um pouco diferente, né, do que geralmente as pessoas buscam num aluno, né? Porque eu acho que se ele sabe trabalhar em equipe, ele vai desenvolver muito mais trabalhos, muitos mais artigos do que ele trabalhando sozinho. Né? Então, esse é o meu critério de seleção. É importantíssimo, né? Trabalho em equipe. É uma coisa que a gente não aprende na graduação. Assim, a gente aprende não nas aulas, né? A gente vai aprendendo na vida. Eu acho que na graduação, Nicole, o que ajuda um pouco isso são os seminários, os trabalhos, os projetos, né, os trabalhos em grupo. E pode parecer que não, mas o professor bom, pelo menos eu, quando eu dou aula para engenharia civil, eu observo como é que está sendo o trabalho em equipe. E eu sei que alguns alunos carregam outros nas costas, e isso faz parte da vida, né? Se você está num emprego e tem algum colega seu que está se encostando em você, como é que você age? Como é que você vai reclamar para o seu chefe? O que você vai fazer? Então, isso acontece na vida também, né? E isso a gente não aprende formalmente na engenharia civil, mas está durante todo o tempo, né? Sim. E, assim, professora, você participa de bancas de TCC, mestrado e doutorado? Sempre, Nicole, eu participo olha, só de especialização eu sei que foram mais de 200. TCC, mestrado e doutorado um pouco menos, né? Porque a especialização aqui na engenharia civil é bem forte, então a gente já participou de várias. Mas eu acho que pelo menos umas 350 bancas na vida eu já participei. Então você tem bastante experiência. E então, qual a sua experiência? Qual a dica que você daria para um aluno que vai apresentar uma banca? Então, eu acho que o que talvez a maior dificuldade do aluno seja a vergonha de falar em público, aquele nervoso que a pessoa tem, né? Teve uma época até que diziam que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que da própria morte. Então, eu acho que o que eu fiz, eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida. Então, o que eu fiz para tentar melhorar isso? Quando eu tinha assim uns 10, 11 anos de idade, eu entrei para uma equipe de teatro. Fui fazer teatro, né? Porque quando você vai para uma apresentação e tem muita gente te olhando, se você é uma pessoa tímida, você não vai conseguir falar. Então você precisa pegar essa timidez, segurar ela num canto e tirar dentro de você uma forma de conseguir enfrentar isso. Né? Então, quando eu vou para a sala de aula, ou quando essa entrevista que eu estou dando, é sempre uma capa, uma armadura, né, que eu coloco para eu conseguir fazer, senão eu não consigo. E isso é um treino que você tem que fazer. Então, ou você vai para um grupo de teatro, ou você vai aprender a ser palhaço. Existem cursos que ensinam as pessoas a serem palhaços. Você pode fazer cursos de oratória, enfim.
faça algo para desenvolver e superar isso. Eu acho que isso é talvez a maior dificuldade de uma pessoa, não só de um aluno de engenharia, mas qualquer pessoa quando vai falar em público, né? Eu acho que eu falaria isso para a pessoa. Não fique limitado a fazer um curso de oratória e aprender como falar formalmente. Vai para outras áreas, vai atiçar a sua criatividade, né? E vai se expor. Quando você faz teatro, você vai ter que apresentar uma peça, você vai ter que se expor. E quando você faz isso, você consegue superar. Com treino, bastante treino, né? Você consegue superar isso. E eu vou fazer mais uma pergunta que não está no roteiro, mas assim, como você disse que você é uma pessoa mais tímida, e isso sobre vencer a timidez, você acha que é mais difícil apresentar presencialmente ou agora virtualmente? Você acha que apresentar trabalhos virtualmente tem sido uma coisa que dificulta isso nesse sentido da oratória, da timidez, ou é uma coisa que atrapalha? Eu tenho sentido nas bancas que eu tenho participado e eu mesma dando aula que o presencial é sempre melhor, é muito melhor. Aqui no online fica um distanciamento realmente, não é só um distanciamento físico, né? E é a falta de olhar no olho, porque quando você apresenta online, você olha, por exemplo, se você está usando o Meet, você olha para a tela e você não vê mais ninguém, né? E no começo eu não sabia disso, eu não sabia que as pessoas me viam. Aí eu falava assim, sabe, olhando para a primeira vez que eu fiz uma apresentação online, nossa, foi horrível, porque eu ficava olhando para cima, eu não sabia que as pessoas estavam me vendo. Então, eu acho que esse olho no olho é necessário, até para acalmar a pessoa, para a pessoa sentir como é que a banca está reagindo, né? Olha, eu acho que o online está sendo bem pior. Para mim, pelo menos, está sendo péssimo, e eu sinto que os alunos ficam mais nervosos também. Eu também acho. Eu sinto essa dificuldade de não conseguir olhar no olho da pessoa. Mesmo a gente vendo vocês, as pessoas pela câmera, ainda é uma grande dificuldade, né? Eu acho também. Ótimo. E agora, para dar uma descontraída, né, vamos para o terceiro quadro, que é o Fofocando com os Profs. As perguntas que todo mundo quer saber, mas que a maioria não tem coragem de perguntar, né? Então, vamos lá. Você já passou por algum perrengue ou alguma situação engraçada em sala de aula, ou até mesmo no ensino remoto? Então, Bianca, a gente passa por perrengues e coisas engraçadas, mas quando vocês mandaram o roteiro para mim, eu fiquei pensando, né? Se eu contar as coisas engraçadas, não vai ter graça. Sabe por quê? Você precisa conhecer o indivíduo que fez aquilo, né? Você precisa conhecer o ser que soltou a pérola. Então, assim, sempre existe coisas muito engraçadas em sala de aula. Perrengue que eu já passei foi tipo travar minhas costas e eu não consegui escrever no quadro. Aí o aluno grandão foi lá e ficou escrevendo no meu lugar, eu ditava, ele escrevia. Então, assim, esses perrengues a gente já passou. Agora, as coisas engraçadas, gente, você precisa conhecer a pessoa para ter graça, né? Porque às vezes só de você imaginar a pessoa falando aquilo, você já se mata de rir. Então, assim, eu não tenho, assim, coisas engraçadas que são gerais, que todo mundo vai rir sem conhecer as pessoas, não. Né? Mas situações engraçadas em sala de aula o tempo todo. E online, o comum, né? A pessoa está falando e o áudio está desligado, e a famosa frase, seu áudio está desligado, por favor, ligue. Ou então, o áudio está ligado, a pessoa não percebe e solta um som lá, né, no meio da aula. Então, isso também é comum. Principalmente quando você dá aula de desenho técnico, as pessoas depois que pegam um exercício para fazer, elas ficam lá fazendo em casa e vão procurar só a hora que tem dúvida, né? E aí um dia desse estava lá um podcast super alto, a pessoa ouvindo um podcast e a gente ouvindo junto. Ninguém falava para ela, né? Vamos escutar. Aí a hora deu aí uns 2, 3 minutos e falou, olha, tá interessante o podcast, mas, né, seria melhor se desligasse o microfone. Então, assim, acho que esse tipo de coisa, os professores hoje estão até ficando acostumados, né? Isso é normal já. Realmente, tem sido bem comum, assim, até para nós alunos, né? A gente presencia isso direto. Desculpa interromper. Era um podcast de engenharia, pelo menos? Não, nada a ver. Era um podcast tipo assim de evolução pessoal, de autoajuda. Olha só. Mas é legal, porque a aluna falou assim, não, mas eu estou desenhando, tá, professora? Ligou a câmera rapidinho, sabe? Olha aqui, eu estou desenhando, mas é que eu estava ouvindo. Então, se está desenhando, tá bom, né?
Bom, e fora da sala de aula, né? Você tem alguns hobbies? O que você gosta de fazer? Conta pra gente. Eu gosto muito de música, então eu sei tocar um violãozinho, eu gosto de fazer aula de canto, não estou fazendo no momento por causa da pandemia, mas gosto de fazer aula de canto, não que eu cante tão bem, mas eu gosto de fazer, já fiz algumas vezes. O teatro agora também está meio abandonadinho, mas já fiz. Atualmente, o único hobby que eu estou fazendo é academia, musculação, porque conforme a gente vai envelhecendo, né, a gente precisa mais do que nunca, então cuidar um pouquinho da saúde, cuidar do joelhinho que está podre, e aí a única coisa que eu estou fazendo no momento mesmo é musculação, todos os dias, só no domingo que fecha. Atividade física, eu sou suspeita para falar que eu gosto bastante, é muito bom não só para a saúde, mas para a nossa mente também, né, dar uma distraída e tal. E, bom, durante a graduação, você participou de alguma atividade extracurricular, por exemplo, centro acadêmico, ou PET, empresa júnior, ou, sei lá? Vamos falar da graduação dos anos 80, 90. É muito diferente, né, do que vocês veem hoje. PET não existia, o PET é recente na engenharia civil, a empresa júnior também é recente na engenharia civil, né? E só existia centro acadêmico naquela época. E eu fui convidada algumas vezes para participar do centro acadêmico, mas não é assim, sabe, Bianca? Hoje, eu sou polêmica também nisso. Hoje eu converso com os alunos de engenharia e eu vejo que muitos deles ficam muito angustiados de quererem fazer o curso em 5 anos. Eu fiz o curso de engenharia em 4 anos e meio. Então, naquela época era mais fácil, né? Era um regime de créditos, então a gente conseguia fazer de 4 anos. A partir de 4 anos você conseguia se formar. Não que fosse mais fácil o curso, era mais fácil você conseguir se formar antes. E eu me formei em 4 anos e meio por motivos pessoais, assim, não porque eu queria formar em 4 anos e meio. Era uma coisa assim, a gente não conseguia fazer estágio, porque os nossos horários eram todos picadinhos. Né? A gente não tinha aula só de manhã e 2 tardes, era tudo picado. Então a gente não conseguia fazer estágio. Aí eu pensei assim, eu vou começar a adiantar umas matérias, para o 8º semestre para frente, aquela época era semestral o curso, né, não anual, do 8º semestre para frente, ou seja, a partir do 4º ano eu vou fazer estágio. Então eu vou adiantar o máximo que eu posso disciplinas, e no 4º ano eu vou fazer estágio. E aí, no 4º ano, eu era 91, e a construção civil estava em crise total, não tinha uma obra para eu fazer estágio na cidade inteira. Eu fui de construtora em construtora. Peguei a lista telefônica, aquela época era a lista telefônica, e fui de construtora em construtora a pé, fazia lá os meus circuitos, né? Pedindo, por favor, me dá estágio, não precisa me pagar nada, eu pago para trabalhar, eu quero aprender, me dá estágio. E não existia, nem de graça. Então, eu pensei, bom, já adiantei tudo isso de matéria, agora eu vou formar. Né? Então, eu me formei em 4 anos e meio por conta disso. Mas se você me perguntar se eu recomendo, não recomendo. Nem mesmo 5 anos. Eu acho que dependendo do perfil do aluno, compensa ele formar em 6, 7 anos e manter a sanidade mental, sabe? Então, assim, os professores não gostam de me ouvir falando isso. Alguns professores, eles falam, não, você tem que incentivar o aluno a formar em 5 anos. Eu falo, não, gente. O perfil do aluno de engenharia civil é aquele aluno que sempre foi muito bem na escola, que era o gêniozinho da matemática e da física, e que entra na engenharia civil e leva um baque, né? Então, emocionalmente, às vezes as pessoas não estão prontas. Então, deixa, que demore 6, que demore 7, que demore 8, que demore 9. Vai ser engenheiro. Se desistir no meio do caminho, não vai ser nada. Porque não existe ensino superior incompleto no Brasil. Não existe isso, né? Então, quando eu fiz engenharia, eu me formei em 4 anos e meio. Não me arrependo, porque é o que eu achei que deveria fazer na época. Mas também não recomendo. Eu acho que, por mais atividades que você possa fazer no curso de engenharia civil, concentre-se em fazer bem as disciplinas do curso, né, em ser um engenheiro bem formado. E uma coisa também engraçada, hoje tem tantas oportunidades, né? Tem o PET, tem o CAEC, tem a empresa júnior, né? E muitas vezes os alunos não se envolvem muito com essas atividades, né? Eu acho que a maioria dos alunos talvez não se envolva. Na nossa época não tinha nada disso, mas tudo que tinha, a gente saía fazendo.
Tinha uma palestra, estava todo mundo lá na palestra. Tinha uma semana de alguma coisa e estava todo mundo lá, porque tinha tão pouca coisa que quando tinha, a sede era tanta, né? De conhecimento, de querer ser o melhor engenheiro da cidade, de querer ser uma pessoa competente. Então, ao mesmo tempo que eu falo com meus alunos, cuidem da saúde mental, façam engenharia em 6 anos, se for um caso, em 7, não tem problema, mas tenham interesse pelas coisas. Tenham interesse. Você nunca sabe no que você vai trabalhar. Não se engane, você não sabe. Né? Nunca imaginei que eu fosse ser professora de desenho. Então, você não sabe. Esteja pronto, faça o máximo que você puder. Agora, no meu caso, Bianca, eu não tive essa oportunidade que vocês têm, né? De ter esse monte de coisa, então eu fiz o que deu. Que eram essas eventuais eventos que tinham e a gente saía fazendo. Mas vocês têm essa oportunidade, então aproveitem, né? Aproveitem bem. É muito importante ouvir você falando isso, né? Porque acaba acalmando um pouco nós universitários, que às vezes a gente tem esse desespero, né? De querer se formar em 5 anos, mas às vezes não é assim que acontece. A gente tem que saber respeitar o processo, né? E é muito legal também esse contraste que você colocou, né? Da sua época para a gente agora, porque pelo menos eu observo muito que às vezes tem muitos estagiários que acabam reclamando de barriga cheia, sabe? Então, é legal ouvir o seu lado também, como era para você antes, para a gente reconhecer um pouco as nossas oportunidades, saber aproveitar mais, né? Então, sabe uma coisa que eu fazia muito, Bianca, na época? Eu estava passando na rua, geralmente andando a pé, né? Porque estudante de engenharia nem sempre tem carro naquela época. Aí, andando na rua a pé, e eu vi alguma coisa legal. Olha, aquela obra lá parece que tem algum método construtivo novo, aquilo lá eu nunca vi. Eu batia no tapume e pedia para entrar. Falava, olha, o engenheiro está aí? Não, o engenheiro não está. O mestre está aí? Aí o mestre vinha. Se o mestre tivesse tempo para me explicar, ele me explicava. Geralmente eles explicavam na hora. Se ele não tivesse tempo, eu perguntava que hora que o engenheiro vem, porque geralmente o engenheiro vai mais ou menos no horário fixo, né? Em cada obra. Aí ele me dizia, quer passar aqui amanhã, entre 8 e 10, o engenheiro está aí. E eu ia umas 9 horas, conversava com o engenheiro e tal. Então, assim, hoje você fala para um aluno fazer isso, o aluno vai dizer, ai, professora, não vou fazer isso não. Eu acho isso tão engraçado, porque a gente era meio cara de pau mesmo, sabe? A gente batia e vamos. E sabe que eu acho também que talvez seja por isso? A informação para vocês está muito na mão, né? E para a gente não, era muito raro a gente conseguir uma informação. Era difícil. Então a gente ia na cara dura mesmo, batia na porta e pedia explicação, e as pessoas davam de muito bom grado, sabe? Eu acho que ainda dão de muito bom grado. Então não tenham vergonha não, gente. A informação está na mão, mas você precisa do conhecimento. Essa informação tem que entrar na sua cabeça, né? E se isso for uma forma, fica a dica. Vai lá e bate no tapume. Excelente dica. Essa questão da gente tem que se arriscar mesmo, né? Ir atrás, correr atrás das coisas. Não se limitar, né, a uma coisa só. Muito bom. Bom, e ao longo do curso, você ficou em dependência em alguma matéria, ou teve alguma específica que você teve muita dificuldade? Como é que foi isso? Então, mais uma vez a diferença da época, a gente não tinha dependência. Ou você passava ou você reprovava, não tinha exame, né? E o curso era semestral. Então, assim, a evasão do curso por reprovação era muito alta. Dos 40 que entraram comigo, nós entramos 40 alunos, formaram 9 ou 7. Os outros desistiram pelo meio do caminho, né? Então, assim, a evasão era muito alta. Não existia dependência, não. Agora, perrengue na engenharia, nas matérias, quem nunca, né? O que eu sofri? Física 2, quase reprovei em Física 2. Foi minha primeira nota baixa na faculdade. Eu lembro que eu olhava para a prova e eu falava, não pode, 2,2? Gente, eu olhava para meus amigos e falava, eu tirei 2,2, né? Era muito baixo. E depois, em estruturas isostáticas, eu fiz a prova e fiquei doente durante a prova. Como é que eu ia dizer pro professor que eu estava doente durante a prova? Ele não ia acreditar, né? Aí eu tirei 3,5 no mesmo semestre, Física 2 e Estruturas Isostáticas, 2,2 numa e 3,5 na outra. E tirei 3,5 em Hidráulica 2, que era a minha paixão e tal, né? Só que era com Lessa, e com Lessa, se você errasse qualquer coisinha, ele corrigia pelo resultado.
né? E terceiro ano de engenharia eu ainda errava umas continhas. Então, eu tirei 3,5 na prova do Lessa. Tirando essas 3 notas, eu não tirei nenhuma nota abaixo da média durante o curso, né? Então, assim, eu era uma excelente aluna mesmo, só que eu acho que eu estudei demais, eu deixei de fazer muita coisa. Como eu disse, eu não me arrependo porque é o que eu achei que eu tinha que fazer na época. Mas hoje eu faria diferente. Eu iria em mais festas, eu iria dormir mais, né? Eu não iria passar 4 meses do semestre dormindo das 3 às 7. Eu iria dormir mais, né? Então, eu não me arrependo, não fiquei em dependência em nenhuma matéria, nunca reprovei nenhuma matéria, me formei em 4 anos e meio, não teria como formar com tão pouco tempo se tivesse reprovado, mas eu faria diferente hoje porque eu acho que a faculdade é a melhor época da vida, né? Então, vocês devem estudar, mas façam um pouquinho de festa também, durmam bem, né? Cuidem das suas famílias, dos seus pets, tenham uma vida harmoniosa, né? Nem que isso te faça fazer engenharia em 6, 7 anos, não tem problema, mas tente fazer de uma forma mais tranquila do que eu fiz. Ó. É bom saber equilibrar também, né? Não só estudar, mas também não só frescar, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Mas eu falo sempre isso porque eu acho que quando eu me lembro da época da faculdade, gente, eu só lembro de eu estudando. E o bom de ser jovem é que você ri com tudo, né? Mesmo você está passando o maior perrengue, você está rindo, né? Jovem é feliz. Mas, assim, era muito estudo, era muito pesado, era muito, muito sono. Então, assim, né, dá para equilibrar, dá para fazer as coisas com um pouco mais de calma. E 6 anos de engenharia, gente, é super normal. Sabe? Eu falo isso porque eu vejo hoje alunos entrando em depressão porque reprovam no ano de engenharia. Gente, ninguém nunca vai perguntar para você quantos anos você levou para se formar. Eu me formei em 4,5, nunca pude dizer isso para ninguém, né? Nunca ninguém vai perguntar. Então, relaxa, gente, relaxa e vai tocando aí e se forma, que é o principal. Tem razão. É sempre um baque, né? Tirar uma nota vermelha, se eu fico desesperado. Mas, assim, é respirar fundo e correr atrás do prejuízo. O importante é não deixar de estudar. E agora, para finalizar, a gente vai para o quadro Responde aí, Prof. Que a gente, eu não sei se você viu, professora, mas a gente fez umas perguntas no Instagram e alguns alunos mandaram perguntas para você. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Olha, essa daqui é bem legal. Se não fosse para atuar na engenharia, o que você faria? Ai, gente, que difícil! Eu acho que se não fosse para atuar na engenharia, eu faria alguma coisa com ensino. Assim, eu poderia ensinar... Eu já ensinei teatro, então assim, eu poderia ensinar outras coisas, mas eu teria que ser professora. Né? Eu amo ser professora de engenharia civil. Uma coisa que eu pensava na época da faculdade poxa vida, eu estou estudando tanto para ser professora de engenharia. Não, para ser professora eu poderia ter feito qualquer curso, né? Então eu acho assim, a minha primeira paixão é a engenharia civil e a minha segunda paixão é o ensino. Então se não fosse para ser engenheira, eu teria que ser professora de alguma coisa. Legal. E com o que você mais se identificou para seguir a sua área? Pode ser da engenharia ou pode ser a sua área de hidráulica e saneamento? Com o que eu mais me identifiquei? Olha, o que me fez seguir essa área, como eu falei, né, é a parte da resolução de problemas em hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, saneamento. Então, assim, quando você vai para a área de hidráulica, eu acho que qualquer área de engenharia, na verdade, você percebe que você consegue fazer a diferença na comunidade, na sociedade onde você está e na vida de algumas pessoas. Então, esse papel que o engenheiro tem de influenciar a vida das pessoas, eu acho que é incrível. E no saneamento, muitas vezes a gente consegue influenciar a vida de pessoas vulneráveis, né? Pessoas mais carentes. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando eu decidi ir para essa área, eu queria fazer a diferença numa cidade, fazer a diferença na vida das pessoas e tá implícito também, tá ligado com o propósito de vida da gente, né? Então, da mesma forma que o meu propósito de vida é formar recursos humanos na engenharia,
quando eu consigo atuar como engenheira e fazer a diferença na sociedade, isso também é uma coisa que me dá muita satisfação. Inclusive agora, dia 9 de novembro, nós vamos assinar um projeto com a prefeitura, a FADEC, que é a Fundação de Apoio à Universidade aqui da UEM, vai assinar um convênio com a prefeitura, e eu, o professor Sandro, a professora Juliana Zóia, um mestrando meu, né, e mais 2 alunos da graduação do 5º ano, nós vamos atuar no manejo de águas pluviais no Parque do Ingá. Então, assim, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, que a gente vai fazer junto com a prefeitura, e é uma coisa que vai atuar diretamente na nossa sociedade e nas nossas lembranças, porque vocês são muito jovens, mas o Parque do Ingá ele foi criado em 71. Então, toda a minha infância eu passei no Parque do Ingá, né? A gente tem muita âncora lá. Então, poder fazer isso por Maringá é uma coisa que traz muita satisfação, né? Então, acho que é por aí. É muito bom saber disso, né? Porque muitas vezes a gente não fica sabendo desses projetos, mas é muito legal saber como a pesquisa ela tem um impacto, né, na nossa sociedade. E como ela é aplicada, né? Porque a gente faz pesquisa, mas a gente é engenheiro civil, então, assim, a pesquisa nossa, ela tem que ser aplicada, diferente de, às vezes, de uma coisa mais filosófica, né? Nossa pesquisa é sempre aplicada. E vocês vão ouvir falar, porque eu acho que a gente vai ter que dar um monte de entrevista. Vai fazer parte do trabalho. A prefeitura já avisou, vocês se preparem que vocês vão ter que dar um monte de entrevista. Eu, tímida do jeito que eu sou, vão fazer umas aulinhas de teatro, né, gente? Porque, olha, não vai ser fácil, não. Vai arrasar, professora. E, assim, vamos para a próxima pergunta. Você vê algum ponto positivo no ensino remoto? Menina, eu acho que um dos pontos positivos do ensino remoto é que você consegue ficar mais à vontade na questão da roupa, né? Eu, como professora, quando eu estou no ensino remoto, eu me preocupo com aqui para cima, né? Então, eu posso ficar de chinelo, eu posso ficar, né, à vontade em casa. E, assim, se eu estou assistindo uma aula, eu posso colocar o som alto para eu poder ouvir, posso ir lá buscar uma fruta para eu comer, buscar uma água. Então, nesse sentido de conforto, eu acho que o ensino remoto ajuda bastante. Quando a gente é profissional, né, às vezes eu estou numa reunião e o assunto não é polêmico nem nada, eu estou aqui escutando e estou fazendo outra coisa, né, trabalhando com outras coisas também. Então, nesse ponto, são pontos positivos, você consegue se sentir mais à vontade. Eu acho que tem aluno que nem liga a câmera porque está de pijama, né? Então, assim, nesse ponto, sim. Agora, eu não gosto do ensino remoto, não, viu? Meu negócio é olho no olho, é contato. Eu não sei se tem gente que é mais ermitão, né? Mas eu preciso do contato com o aluno. Principalmente na matéria que você ministra, né, professora? Desenho. Nossa, é difícil, muito. Viu? É muito difícil fazer essas teórico-práticas, né, à distância, assim. E vamos para a próxima pergunta, então. Como você já falou, né, aqui você perguntou se você já trabalhou em obras, né? Você comentou que você já trabalhou. E o que mais te desafiou nas obras? Então, eu nunca trabalhei em obras de construção civil. O que eu fazia no órgão gestor, eu fiscalizava um consórcio dinamarquês. Olha que maravilha, né? O que me desafiou, eu tinha que falar inglês o tempo inteiro. Então, eu saí da faculdade, eu não tinha fluência em inglês. Então, eu sabia inglês, eu sabia ler, sabia escrever e falava malemar, né? Mas eu tive que me forçar a falar inglês durante 2 anos, o tempo inteiro. No começo, eu chegava em casa com dor de cabeça pelo esforço, né? Então, acho que isso foi um desafio. E eu acho que o mais desafiador não é o conhecimento, sabe? O conhecimento você busca. O aluno da UEM, ele sabe onde buscar o conhecimento, ele sabe buscar. Eu acho que o desafio era o relacionamento mesmo, a forma como você se coloca quando você é recém-formado, muito jovem ainda, né? E trabalhando com pessoas mais velhas. Então, assim, a postura profissional, a forma como você se coloca, a humildade em aprender com os mais velhos e, ao mesmo tempo, se desafiar para você conseguir mostrar também, né, que você tem competência, que você consegue. Então, assim,
os maiores desafios para mim foram esses. O desafio da língua inglesa, que eu fui obrigada a trabalhar com isso, e a postura profissional de tentar se fazer respeitar, embora seja ainda muito jovem, né? Quando você é recém-formado, como é que você se coloca no mercado de trabalho? É muito difícil isso, né? Porque quem começou a universidade quando acabou de sair do ensino médio vai se formar com os 21, 22 anos, né? Isso. E aí você, principalmente a gente que é mulher e pequena, porque não dá para ver aqui, mas eu tenho 1,5 m de altura, gente. Então, ser mulher, jovem e com 1,5 m, a gente tem que, sabe, comprovar a competência muito, 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 muito mais do que um homem que se formou aí com 22, 23 anos, grandão, né? Então, assim, não é fácil, viu? Nós estamos aqui 3 mulheres, ainda há muita resistência, né, na sociedade, com mulheres engenheiras. Eu acho que as precursoras que vieram antes de mim abriram um bom caminho, nós continuamos abrindo e vocês continuarão abrindo, gente. Eu sei que muitas pessoas pensam, não existe mais esse machismo todo na profissão. Sim, existe. E só a gente que é mulher é que tem lugar de fala para dizer isso, porque a gente é que sente, né? Então, sim, existe, muitas vezes velado, cada vez menos, mas existe, né? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade nossa, especialmente das mulheres, né, nas engenheiras, da gente se posicionar no mercado de trabalho. Inclusive, se vocês forem ver, assim, tudo que eu fiz na vida, e isso é muito salientado hoje, uma porção de homens e eu. Uma porção de homens e minha amiga de Curitiba, que é um ícone, sabe, na área. Então, assim, é sempre um monte de homem e uma mulher na área de tecnologia, né? 1, 2. Então, é um desafio que a gente ainda enfrenta, mas eu acho que a gente tem força para conseguir mudar isso, nós somos parte dessa história e vamos em frente, né? Preparar o caminho aí para as nossas coleguinhas que vêm depois também. Importantíssimo que você falou, professora. E, assim, na sua época era uma realidade, agora a realidade mudou um pouco, né? Mas o machismo continua muito grande. Eu espero que, assim, nossas filhas vão ter uma realidade melhor, né? Na engenharia. Isso, é sempre um processo, né, gente? E a gente tem que ter paciência para as coisas irem mudando. Cultura é uma coisa difícil de ser mudada, mas a gente vai lutando devagarzinho, né? Com o nosso charme, com o nosso salto alto, com as nossas saias e vamos conquistando. Beleza, professora. E agora a gente vai finalizar com o quadro Bate e Volta, para dar uma descontraída. Eu sei que você já deu uma olhada no roteiro, então, assim, eu vou te dar uma situação e você vai ter 4 opções e você vai ter que escolher a primeira que tiver à cabeça. Tá bom. Vamos lá. As situações, né, são sobre os alunos. O aluno que chora nota no final do semestre. 1, você dá 10. 2, tchau, obrigado. 3, parabéns, nota 0. E 4, pensa com carinho. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Eu já sou muito boazinha na correção, gente. Eu sou uma mãe na correção. Aí quando o aluno vem chorar, e não é no fim do semestre, não, é cada prova. Cada avaliaçãozinha que tem, o aluno vem chorar, né? Aí até teve um que chegou, chorou, eu só falava, não vou te dar, não. Aí ele saiu e falou assim, bom, pelo menos eu tentei, né, professora? A gente tem que tentar, né? Então é tchau, obrigado. Nossa, ele foi bem cara de pau, né? Vamos para a segunda. O aluno que dorme em sala de aula e agora no ensino remoto, o aluno que não desliga o Meet no final da aula. 1, coragem, porque noção não tem. 2, vou embora ou saio da reunião. 3, guarda o nome da pessoa. E 4, finge que nem vi. Vou embora. Como é que é? Noção não tem. Tá diferente do roteiro, agora eu tenho que prestar mais atenção. Fala aí. Deixa eu ver. Não, pode falar, eu escolho essas aí. Coragem, porque noção não tem. Vou embora ou saio da reunião. Eu guardo o nome da pessoa ou eu fingi que não vi. Nenhuma dessas aí, sabe? Quando a pessoa dorme em sala de aula, eu deixo ele lá, quietinho. E não é que eu finjo que eu não vi, eu vi.
E a sala inteira sabe que eu vi. Mas geralmente não acontece na minha aula, porque eu faço um acordo com os alunos no começo da disciplina. Eu falo assim, ó, gente, nos primeiros 10 minutos de aula eu vou fazer a chamada. Então, se você precisar sair, seja pelo motivo que for, né, você pode sair. Eu não vou te dar falta. Porque eu acho assim, quando mais responsabilidade a gente coloca para o aluno, mais ele tem que responder por isso, né? Então, se você não quer ficar na sala de aula, eu já tenho meu diploma, eu já tenho meu conhecimento, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Você é adulto agora. Você tem que se portar como adulto, porque em breve você será um engenheiro, né? Então, eu faço esse acordo com os alunos, e já aconteceu, por exemplo, numa disciplina que eu dava na engenharia civil, que eu fiz a chamada e uns 10 alunos levantaram para ir embora. Aí eu estranhei, eu falei, gente, o que aconteceu? Ai, professora, a gente acabou de fazer uma prova, a gente não dormiu à noite, e nós fizemos uma prova agora, a gente está exausto, a gente não vai conseguir prestar atenção na aula. Eu falei, então, né, pode sair, não tem problema. E mudei o conteúdo da aula para um conteúdo mais simples, para eles conseguirem entender depois. Então, eu acho que quando isso acontece, esse respeito mútuo, né, da pessoa só sair quando ela realmente precisa, e eu entender isso como professora e mudar o conteúdo para ser um conteúdo mais fácil deles pegarem depois, eu acho que tudo vai bem, sabe? Todas as vezes que eu fiz esse acordo em sala de aula, eu nunca tive problemas de aluno dormindo, ou de levanta o tempo inteiro, ou aluno fazendo alguma outra coisa na sala de aula, mesmo porque a aula ela tem que ser um tempo em que o aluno aprenda muito. A aula ela tem que ser um aprendizado, né? A pessoa tem que assimilar o máximo que ele consegue naquela aula. E eu tento fazer isso, fazer uma aula que o aluno aprenda muito. Então, os alunos geralmente não perdem. Eles querem ter essa aula porque eles aprendem durante a aula, né? E aí sempre correu bem nesse sentido, sabe? Já tive aluno dormindo em sala de aula, tive pelo cansaço, aí eu só acordava assim e falava, ó, vamos dormir mais confortável, né? Vamos para uma caminha e tal, depois você volta. E sempre deu certo, sabe? Eu acho que esse respeito mútuo é válido e sempre a gente tem muita sorte com os alunos da UEM. Os alunos da UEM são muito bons. É isso que você falou, né, professora? A chave é o respeito e conversar antes. E vamos lá, vamos pro terceiro. O aluno que sai toda hora da sala. 1. Traz café para mim. 2. Faça a lista de chamada. 3. Vai com Deus. E 4. Nem ligo. Então, o aluno que fica entrando e saindo me atrapalha muito, porque eu sou muito visual. Então, ao mesmo tempo que ninguém consegue colar na minha prova, porque eu estou o tempo inteiro olhando, se o aluno fica se movimentando, me atrapalha, que eu me perco, eu não consigo dar aula. Então, também é um acordo que a gente faz no comecinho da disciplina. Se você precisa sair uma vez, 2 vezes durante a aula, vai atender um celular que é urgente, né? Vai no banheiro, tudo bem. Mas entra e sai, eu prefiro que o aluno fique. Fica lá fora, você tem aula depois, já fez a chamada, sai e fica, né? Isso, ao mesmo tempo que é bom, porque às vezes o aluno não está com paciência para assistir aquela aula, está com problema, está com a cabeça em outro lugar, para alguns alunos é muito ruim. Eu lembro de um aluno que eu tive, que ele reprovou, e aí no final do semestre ele veio conversar comigo e falou assim, professora, eu sei que fui eu que reprovei, né? Não foi culpa sua, mas eu queria te falar uma coisa, essa UEM não vai dar certo para mim, eu preciso de gente ali no meu pé. Eu falei, mas meu filho, você já tem 20 anos nas costas, né? Ai, professora, mas não dá, se eu não tiver alguém no meu pé, não sei o que. Eu falei, olha, você vai ter que mudar essa postura, porque aqui na UEM ninguém vai ficar no seu pé, né? Então, é uma coisa que alguns alunos sofrem, sabe? Eles precisam de gente no pé deles, que cobre presença, que cobre como se fosse na escola, né? E isso na UEM não existe. Então, é importante deixar isso bem claro para o aluno. Você está aqui para aprender. Se você não puder ficar na sala de aula pelo motivo que for, saia, na minha aula, né? Saia e não volte. Fique lá fora. Não fica toda hora entrando e saindo, não, que me desconcentra total. Não consigo dar aula com o aluno que entra e sai o tempo todo. É que na vida real também não vai ter ninguém para ficar pressionando o aluno a estudar, né? Não, e a trabalhar, né, como engenheiro, né? Você simplesmente vai ser demitido, não tem como, né? Não. Vamos lá para o 4. Aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente. Não ganha nota, mas ganha moral.
puxa saco ou ganha pontinhos na prova? Não ganha nota, mas ganha moral, viu? Porque, olha, é muito ruim você dar aula para aquele monte de letrinha ou para aquele monte de figurinha, né, das fotos. Quando eu assisto aula, eu fico o tempo inteiro com a câmera desligada. Ai, o tempo inteiro, gente, é muito mais confortável. Mas quando eu estou dando aula e o aluno liga a câmera, é tão bom, gente. Nossa, no comecinho do ensino remoto, às vezes eu tirava um print assim da tela e mandava no grupo do WhatsApp dos alunos, falava, olha só a solidão da prof, né? Todo aquele monte de carinha e eu sozinha ali. Então é muito ruim quando você está dando aula. Mas, gente, é muito melhor quando você está assistindo, né? Deixar a câmera desligada. Então, eu até entendo. Ai, vamos para o último. O aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito ou acredito de verdade? Finjo que acredito. Eu finjo. Eu consigo fingir que eu acredito, mas o aluno sabe que eu não estou acreditando. Gente, não tem jeito, né? Se você não respondeu na hora certa, não tem desculpa. Você está ali, você está ouvindo. A não ser que caia a internet. Isso já aconteceu. Né? A pessoa acabou, eu chamei e a pessoa saiu. Né? Então, tudo bem, caiu a internet. Agora, se não tem. E não tem assim, não tem como a gente acreditar de verdade, né? Tem que ser muito ingênuo para acreditar de verdade nessas desculpas que os alunos dão, viu? É muito esfarrapada. Tem que ser uma desculpa muito criativa para acreditar, né, professora? Gente, nem assim. Olha, é que a gente já foi aluno também, né? Então não tem como. Não engana, não. Bom, prof, então infelizmente acabamos, né? Essa foi a nossa entrevista de hoje. Queria dizer que foi um prazer ouvir você. Eu achei essa conversa super necessária, sabe? Tudo que você falou, muito além de conhecimento sobre a sua vida, mas assim, as dicas que você deu foram assim preciosas para nossa vida mesmo. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Queria dizer também, aproveitar e fazer um merchan, né? Pedir para o pessoal seguir nas nossas redes sociais, @PECCivilUEM, e ficar por dentro, que a gente vai estar soltando essas entrevistas e tudo mais. Então, muito obrigada, Pro. Eu que agradeço, Bianca, Nicole. Então, foi um prazer falar com vocês, foi um prazer conhecê-las, né? E eu espero que essa entrevista repercuta, é isso, né? E eu preciso seguir vocês, que eu ainda não sigo, olha só o furo, né? E eu vou falar para todos os meus egressos que eu conheço da engenharia civil, tal, para seguir vocês também, e com certeza será um sucesso. Viu? Muito obrigada, foi uma honra falar com vocês. A gente agradece muito, mais uma vez, a sua participação no nosso projeto, professora. A gente ficou muito feliz que você topou participar. E, assim, a nossa conversa foi muito necessária, bem descontraída, bem gostosa. Tenho certeza que todo mundo que for assistir vai gostar muito. Sucesso total, meninas. Sucesso. Obrigada. Até mais. Até, professora. E para você que está assistindo o vídeo até aqui, muito obrigado. Lembre de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, de seguir as redes sociais, igual a Bianca já falou, porque a nossa entrevista vai ser postada e a gente vai ter mais entrevistas também. Então, fiquem por dentro. Tchau e até a próxima.